falamos durante essa conferência, desde sexta-feira nós estamos falando sobre Teleios. Nós mudamos o nome, agora nós somos Comunidade Teleios. Quem está feliz, diga amém. Amém, ficou bom. Quem gostou do nome? Eu gostei do nome também. Alguns falaram, é meio esquisito, né? Mas é interessante, né? O significado da palavra, tudo isso faz muito sentido para nós. Creio que foi reservado do céu para nós, para esse tempo. E você tem o privilégio de poder estar vivendo isso, amém? Um marco histórico na nossa igreja. E aí nós falamos muito sobre ser teleios, sobre ser um homem maduro, ser um homem completo, ser um homem perfeito, ser alguém semelhante a Cristo, porque foi isso que Deus escolheu e está fazendo em você. Foi isso que Deus preparou para nós como igreja, para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Para que não só as pessoas possam olhar para você e ver Cristo na tua vida, mas você verdadeiramente possa expressar Cristo nas suas atitudes, no seu falar, no seu pensar, no seu olhar, no seu respirar. Eu estava orando com os irmãos ali pela diaconia e eu falei justamente isso para ele. Que nós possamos expressar Cristo logo na entrada, logo no seja bem-vindo, Deus te abençoe. E as pessoas possam sentir a presença de Deus através do seu bom dia. Porque é isso que Deus preparou para nós. Nós estamos assistindo, eu e minha esposa, nós estamos assistindo aquele The Chosen, né? Que é de Jesus lá. É muito legal aquela minissérie, é bíblica, né? E conta, só que é muito real, é muito emocionante. A minha filha chorou no primeiro capítulo. Porque o primeiro capítulo fala sobre Maria Madalena, né? Não pode contar, não? Vou contar, vou dar só um salzinho na sua boca. E aí fala, né? Porque todo mundo chamava a mulher de Lilith, né? Ou seja, ela não era chamada pelo nome dela. E quando Jesus encontra com ela, Jesus chama ela de Maria. Aí ela fica assustada, né? Eles se abraçam, ela é liberta, expulsa os demônios que estavam sobre a vida dela foram expulsos e ela é liberta, agora ela tem uma nova vida. E aí a minha filha, já era de madrugada, eu já estava dormindo. Mas minha filha olhou para minha esposa, cheia de lágrimas no olho, e olhou para minha esposa e falou assim: mãe, ele também vai te chamar pelo nome? Ela ficou tão tocada porque Jesus chamou aquela mulher pelo nome e foi amoroso com aquela mulher, que ela começou a chorar. É interessante. Então assistam, procura lá, depois tem que baixar o aplicativo, mas é interessante. E assim como Jesus era, que chegava e mudava as circunstâncias, chegava e as pessoas se alegravam, chegava e as crianças ficavam ao redor de Jesus, assim tem que ser na sua vida, e assim será, amém? Então nós falamos, desde sexta-feira nós aprendemos que nós nos tornamos teleios através de Cristo, e que hoje nós somos herdeiros de uma herança gloriosa. Quem crê, diga amém. Quem se tornou teleios através de Cristo, diga amém. É importante você ter isso gravado no teu coração, que Cristo te fez o homem perfeito. Por meio do sacrifício de Cristo, Ele te tornou perfeito para Deus, amém? Mas ontem nós aprendemos também que nós precisamos deixar as coisas de meninos para trás. Nós precisamos deixar as nossas birras, as coisas de criança no passado e prosseguir para algo novo, para uma vida madura. E agora não tem mais chororô, não tem mais birra. Nós devemos avançar para sermos teleios de verdade, amém? Então nós recebemos duas palavras poderosas, né? Que Deus falou em duas palavras tanta coisa. Mas hoje nós vamos aprender sobre a nossa herança. Porque nós falamos bastante, né? Sobre ser um homem maduro, ser um homem perfeito para acessar a herança. Mas eu não sei se você já se perguntou como eu me perguntei, mas qual é a minha herança? O que eu vou acessar quando eu me tornar maduro? Porque isso foi uma curiosidade minha, eu acredito que tinha que ser a sua. Tá bom, nós vamos nos tornar maduros para quê? Então hoje eu vou pregar sobre isso, a herança dos santos, amém? Mas antes de entrar de fato na palavra, eu queria explicar que existem dois aspectos dessa verdade que nós aprendemos desde sexta-feira. Você se tornou um homem maduro, mas existe a sua posição e a sua condição. A sua posição em Cristo Jesus é de teleios, é de homem maduro.
Deus te formou lá na cruz, quando ele disse assim, está consumado, ele disse, acabou, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora a partir daqui para frente é vocês. Cristo fez tudo que tinha que ser feito. Por ele você é um homem perfeito. Essa é a sua posição diante de Deus. A sua posição é de santo, de justo, amado, escolhido, separado, curado, perdoado. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê a Jaque, Ele não vê o pastor Ricardo, Ele vê Cristo em nós. Deixa eu te dar um exemplo. No Velho Testamento, quando ia se sacrificar animais, não para perdão dos pecados, porque animais não poderiam perdoar os pecados, mas para apaziguar a ira de Deus, quando ia se sacrificar esses animais, o sacerdote recebia esse animal. E quando ele recebia esse animal do pecador que trouxe para sacrificar, ele não ficava analisando o pecador, ele não olhava o pecador, ele não via os defeitos do pecador, ele nem perguntava qual era o pecado do pecador. Ele simplesmente recebia o cordeiro, analisava se o cordeiro era perfeito e através da análise dele do cordeiro, ele justificava ou não aquele pecador. Aquele homem era aceito não porque ele fazia alguma coisa, mas se o cordeiro era perfeito ou não. Hoje Deus nos trata da mesma forma. Quando você se chega diante de Deus, Deus não olha para você, Deus não olha para a sua carinha bonita, Deus olha para Cristo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus se relaciona com você, Ele se relaciona baseado na obra consumada de Cristo, no sacrifício de Cristo. Foi porque Ele morreu, você pode ser aceito diante de Deus. Porque Ele era justo, você foi justificado diante de Deus. Isso se chama morte vicária, ou seja, o Senhor Jesus substituiu você diante da presença de Deus. Quando você chega, agora Hebreus vai dizer isso, quando você chega com ousadia na presença de Deus, você pode chegar com essa ousadia. Por quê? Porque Cristo chega com você. E aonde Cristo está, há liberdade, amém? Você pode ter liberdade na presença do Pai, você pode se relacionar com o Pai, você é amado do Pai, você é justificado, você é santo. Você não precisa se preocupar, porque caso ao contrário, você seria fulminado diante da presença de Deus. Porque Deus é santo, e Deus não tem comunhão com o pecado. Mas por que você pode se relacionar com Ele? Por causa de Cristo. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. Mas existe uma outra verdade que se chama condição, que é a sua condição hoje. A sua posição é a forma que você se relaciona com Deus. Você não precisa ter medo de Deus. Deus não está preparando um raio para quando você pecar Ele liberar sobre a tua cabeça, não. Deus, quando olha para você, Ele fala, esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. Mas a sua condição pode ser que não seja essa. Diante de Deus você é perdoado, mas a sua condição às vezes pode não condizer com essa verdade. Diante de Deus você é santo, Deus te fez santo, mas a sua condição pode ser que não seja santo. Então por que nós estamos nesse processo de amadurecimento? Porque amadurecer, grava isso, amadurecer é fazer a sua condição estar paralela com a sua posição. Amadurecer é fazer com que a sua condição seja igual à sua posição. A sua condição é a forma como você se relaciona com as pessoas. É como você, é o seu caráter, as suas atitudes, essa é a sua condição. Talvez Deus fala que você é santo, mas você olha para a mulher na rua. A sua condição está fora da sua posição, mas Deus está nos tornando teleios para que a nossa condição se torne a nossa posição também. Para que assim como você é diante de Deus, você seja aqui na terra também. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então há duas verdades, e amadurecer é isso. Mas Carlão, como que nós amadurecemos, como que nós tornamos a nossa condição hoje que é falha, pecadora, na posição que Deus nos colocou? Pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fé aonde, Carlão? Fé na nossa posição.
Então o que eu vou fazer? O dia que a minha condição não condizer com a minha posição, eu vou dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, está alguma coisa errada aqui em mim. O Senhor falou para mim que eu sou santo, mas eu não estou vivendo em santidade, por isso eu estou aqui pedindo para o Senhor: me transforma, me muda, transforma o meu caráter, me faz santo, assim como o Senhor diz que eu sou. É assim que nós vivemos, crendo na nossa posição. Crendo naquilo que Deus diz que você é. Se Deus diz que você é santo, você é santo. Mas a minha condição não diz, Carlão. Então se dobra, se humilha diante de Deus, porque Deus vai te transformar na sua posição. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então é importante você entender isso, porque talvez você saia daqui em crise, porque o pastor Ricardo falou que você é teleios, você é o homem perfeito, você pode todas as coisas, mas aí você olha para você mesmo e fala assim: mas eu não consigo. É porque não é para você olhar para você mesmo, é para você olhar para Cristo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o meu alvo. Qual é o nosso alvo, irmãos? Diga Cristo. Cristo é o nosso alvo. Então, dado esse pano de fundo, nós vamos, através das Escrituras, entender um pouco sobre aquilo que temos por meio de Cristo. Qual é a nossa herança em Cristo? O que nós herdamos de Cristo? A primeira coisa: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Atos capítulo 20, 32. Vai seguindo aí. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes, diga igreja, herança, entre todos os que são santificados. Então, irmãos, esse texto é claro, que Deus nos deu uma herança. Você tem uma herança em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão do lado: você tem uma herança em Cristo Jesus. Agora pergunta para ele: você sabe qual é? Você sabe, irmãos, que eu fiz uma pesquisa de campo. Antes de pregar, eu sempre gosto de fazer pesquisa de campo. E eu perguntei para algumas pessoas justamente isso: você sabe qual é a sua herança em Cristo Jesus? Você acredita que 90% das pessoas que responderam não sabem explicar a sua herança em Cristo Jesus? Não sabe o que tem em Cristo Jesus? O que é essa herança que eu vou acessar? E é por isso que eu trouxe essa palavra, justamente para trazer clareza ao seu espírito. Nós temos uma herança em Cristo que é inestimável, incalculável. Agora deixa eu contar uma história para você. Imagine só, um parente próximo seu vem a falecer. E aí ele não tem herdeiros próximos. E o que acontece? Se você não tem filhos, se você não tem irmãos, a sua herança passa para parentes, né? Tem até um nome técnico que eu estava estudando disso, mas já esqueci, nem anotei. Mas não importa. Imagine só que esse parente seu faleceu e agora essa herança vai para você. Você descobre que você está trilionário. O cara era muito rico, seu parente tinha muito dinheiro, você não sabe nem contar. Irmão, você já parou para pensar? Você sabe contar até quanto? Esses dias eu me perguntei, eu fiquei em dúvida. Eu cheguei no 1 milhão, eu falei: depois do 1 milhão, veio o quê? 1 milhão e? 1 milhão e 1. E depois de... 1 bilhão, né? 1 trilhão. E depois do trilhão, veio o quê? 4 trilhão? Tá, ninguém sabe certo. Mas imagine que você tem esse tanto de dinheiro aí que você não sabe nem contar, nem falar, a gente sabe. E aí você recebeu essa herança, só que para acessar essa herança, está lá na sua conta, irmãos. Ele deixou para você. Mas agora, para você acessar essa herança, você precisa responder algumas perguntas que ou seja, o falecido deixou para você. Se você responder essas perguntas, você tem acesso a todo esse dinheiro que nós não sabemos nem falar o nome. As perguntas são as seguintes: quem sou eu? Segunda pergunta: quem é você para mim? Terceira pergunta: por que estou deixando essa herança para você? E a quarta pergunta: o que eu gostaria que você fizesse com essa herança? Se você tivesse condição de responder essas perguntas, você acessaria essa herança. Essa herança está
condicionada à resposta dessas perguntas. Imaginou já essa situação? E aí você tem que saber sobre a vida do seu parente. Vamos ser sinceros, o que você faria a partir de acabar o culto aqui agora? Se você soubesse que você vai se tornar trilionário se responder 4 perguntinhas a respeito do seu parente falecido. O que você faria? Eu ia pesquisar no Google, no Facebook, eu ia atrás dos parentes, eu ia fazer alguma coisa para conhecer o cara. Eu ia saber da história do cara. Sim ou não? Essa é a nossa história com Cristo Jesus. Existe uma herança incalculável para você. Não dá nem para falar todas as coisas que Cristo deixou para você. Mas para você acessar essa herança, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber e responder essas perguntas. Quem eu sou? Quem é você para mim? O que eu espero de você com essa herança? Essas perguntas é o que Cristo faz para nós. E nós respondemos ela através da maturidade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, entenda que você tem uma herança. E através do conhecimento que você acessa ela. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês, diga assim, conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança nos santos. Olha o que esse texto está dizendo, irmãos, que nós temos uma gloriosa herança e que nós acessamos por meio do conhecimento. Como? Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para enxergar aquilo que Ele tem para nós. Então a primeira coisa que você precisa saber, nós temos uma herança. Segunda coisa, é por meio do conhecimento de Cristo que nós acessamos essa herança. E terceira coisa, Colossenses capítulo 1, verso 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Dando graças a quem? Que Ele nos tornou digno. Quem te torna digno de acessar a herança é Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nessa manhã é que não é pelas suas obras, não é pela sua força, é pela graça de Deus. Deus te fez digno, Deus te tornou digno para acessar a herança, amém? Então existem 2 aspectos da nossa herança agora. Eu queria falar, você descobriu que você tem uma herança que é através do conhecimento e que é de graça, amém? Mas existem 2 aspectos, o presente e o futuro. Então há uma herança que você vai receber no futuro e há uma herança que você vai receber agora. Então vamos aprender através das escrituras. Primeiro, vamos falar do futuro, da herança futura. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o verso 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus. Então essa herança é para você quando você chegar no céu. Quem vai para o céu dá um glória a Deus. Eita, alguns não vai, hein? Estava dormindo. Vou dar outra oportunidade. Quem vai para o céu dá um glória a Deus. Agora vai, agora ele acordou, Jesus. Uma herança guardada nos céus para vocês, que é mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então há uma herança que Deus vai dar para você lá no céu. Algo poderoso, glorioso, que Deus vai liberar só lá no céu para você. É por isso que nós não conseguimos contar a herança. É incalculável, é inestimável. Por quê? Porque tem aqui e tem lá no céu. Segundo versículo, Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui o autor de Hebreus está falando o seguinte: para vocês receberem essa herança, nós precisamos correr e perseverar. Isso está falando da herança nos céus. Mais um versículo, Salmos 37, 18, diz assim:
O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Por que aqui está falando da herança do céu? Porque terra e céus passarão. Quando tudo isso terminar, quando Jesus voltar, quando a grande tribulação acontecer, quando Satanás for preso, depois ele for derrotado, o que vai acontecer com céus e terras? Pode falar, irmãos, não tem medo não, passarão. Tudo isso vai acabar. Então essa herança que a palavra está dizendo é na eternidade. É algo que Deus tem preparado para aqueles que perseveram. Mas existe uma herança presente. Salmos capítulo 2, verso 8. Diz assim: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Terra, hoje, presente. Então há uma herança para você. A Bíblia está falando, se você pedir, eu te darei a terra como herança. Olha o que o salmista diz no capítulo 37, verso 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Quem é humilde? Diga amém. Diz uma frase que todo mundo que é humilde não diz que é humilde, né? Diz a lenda, né? Mas a Bíblia está falando que os humildes receberão a terra por herança. A terra é sua, irmãos. A terra é nossa. Basta você pedir. Basta você acessar. Isso é uma herança que Deus deixou para nós. Olha o que diz em Salmos 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança, quando os ímpios forem eliminados. Então, através da maturidade, do conhecimento, acessamos aquilo que está preparado para nós em terra. Quando nós conhecemos a nossa herança, conhecemos Cristo, nós acessamos a nossa herança. Mas, através da perseverança e obediência, nós desfrutamos da nossa herança nos céus. Porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, irmãos. Você precisa continuar e continuar e continuar até que Ele venha, ou até que você vá. Você que escolhe. Amém ou não amém? Então agora eu quero falar sobre a nossa herança. Eu vou pontuar 3 aspectos da nossa herança, mas tem muito mais, mas eu acredito que vai ser bênção para abrir a sua mente. Primeira coisa, tudo é nosso. Fala para o seu irmão aí do lado. Fala, tudo é nosso. Você já pensou? É que você nem pensou para falar, você só falou porque eu repeti. Eu pedi para repetir. Mas tudo é nosso. Você pode todas as coisas, vamos ler isso? 1 Coríntios capítulo 3, verso 21, diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então a Bíblia é clara, não preciso ficar explicando. A Bíblia está falando que tudo é de vocês. Vocês não precisam ficar brigando, vocês não precisam ficar discutindo, vocês não precisam ficar falando, eu sou do pastor Ricardo, eu sou do Éder, eu sou do Carlão, eu sou do Mateus. Não, tudo é de vocês. Efésios capítulo 1, verso 18, nós vamos entender essa declaração que Paulo diz em Coríntios, através de outros textos. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Presta atenção, aqui ele está falando que ele colocou o nome de Jesus acima de todas as coisas, de tudo que existe. Amém? Agora presta atenção no verso 22. Deus colocou
todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A Bíblia está falando que todas as coisas foram colocadas debaixo do pé de Cristo, amém? Só que o mesmo texto está dizendo que o corpo de Cristo é a igreja. Vamos lá, irmãos, responde. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E as coisas foram colocadas onde? Debaixo dos pés. Então todas as coisas estão debaixo do quê? Debaixo dos pés da igreja. Todas as coisas foram colocadas sobre a autoridade da igreja. Carlão, mas por que nós não vivemos isso? Porque nós não acessamos a herança ainda. Porque nós não estamos maduros para viver isso. Se o Senhor te desse poder para governar toda a terra, o que você faria hoje? Se você tivesse um poder para mandar e desmandar, o que você faria hoje? Você acha que você teria maturidade para governar a terra? Mas esse é o poder que Deus nos deu. Ele diz que todas as coisas, todas as autoridades, todo nome, principado, potestade, tudo está debaixo dos pés. Mas por que nós não acessamos isso? Porque nós estamos amadurecendo. Quando nós amadurecermos, nos tornamos teleios, a imagem e semelhança de Cristo, todas as coisas estarão sujeitas aos nossos pés. Então eu posso tudo, irmãos. Nós podemos tudo como igreja. Precisamos entender que não há limites para o poder de Deus. Não há circunstâncias que impeçam de Deus agir. Esse é um dos aspectos da nossa herança em Cristo Jesus. Não há limites para o poder de Deus. Nós acabamos de ver que não há limites para o poder de Deus. Eu estava orando pelo Iso aqui. Eu coloquei a mão na cervical dele. Ele não sabe se ele foi curado pela oração ou pela minha mão que estava gelada. Ele arrepiou inteirinho, ele não sabia se era o Espírito Santo ou se era a minha mão que estava gelada. Mas foi curado. Não há limite para o poder de Deus. Havia pessoas aqui com caroço que vai sumir ou já sumiu. Porque não há limites. Nós falamos aqui algumas pregações passadas sobre os avivamentos, onde Deus toma as cidades e bares são fechados, prostíbulos são fechados, pelo poder de Deus. Não há limites. Não há limites para o que Deus pode fazer. Talvez você precisa de algo. E é isso que eu quero te perguntar nessa manhã. O que você precisa? Qual que é o seu gigante? Qual é a sua muralha? Quais são os mares que tem que abrir diante de você? Não há limites para o poder de Deus. Talvez é um casamento restaurado? Não há limites. Talvez é uma cura? Não há limites. Talvez é uma libertação? Não há limites para o poder de Deus. Não há filho que não possa ser liberto. Não há pessoa que não possa ser salva. Talvez você olhe para aquela pessoa e fale assim, mas essa aqui não. Tá bom, Deus salva aquele lá, salva aquele outro, mas esse aqui está perdido demais. Não há limites para o poder de Deus. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo e nós estamos em Cristo Jesus. Basta nos posicionarmos, basta sermos teleios e acessar essa herança. Quem está entendendo? Então não há limite para aquele que crê. Olha o que vai dizer em Lucas capítulo 1, verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Mateus 21, 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como que a figueira secou tão depressa? Aqui está falando quando Jesus secou a figueira. E eles assustaram, ele falou, como que secou tão depressa? Olha o que Jesus responde. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te, atira-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Não há limites, irmãos. Não há limites. O Senhor não colocou limites sobre a igreja. O Senhor não colocou limites sobre o seu poder. Deus não falou, isso você pode, isso aqui você não pode. Não, Ele falou, tudo é possível a Deus. Tudo é possível ao que crê. Então o primeiro ponto, não há limites ao poder de Deus. Mas continuando
pulando já para o segundo ponto. Está ligado com esse versículo? O que diz no verso 22? Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Segundo ponto da sua herança em Cristo, o poder da oração. Primeiro ponto, Deus é ilimitável, a fonte nunca seca. Segundo ponto, Deus te deu poder através da oração. Olha o que diz Mateus 16:17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, diga as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Olha o poder que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, irmãos. Às vezes nós lemos isso aqui e nós falamos, mas isso aqui acho que não é para mim. Isso aqui é bonito, né? Versículo legal, todo mundo gosta de pôr no carro, todo mundo gosta de pôr no vidro. Mas não, irmão, isso aqui é as escrituras, é a palavra de Jesus. Jesus está falando para você que não há limites. Tudo que vocês crerem e pedirem em oração, Ele vai dar. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Outro ponto fundamental da nossa herança é o recurso da oração. O poder de ligar e desligar, de interceder, de ajudar, de transformar ambientes, situações, circunstâncias do dia a dia. Nós não tínhamos esse privilégio antes de Cristo. Nós estávamos separados de Deus, mas Cristo veio. Hebreus vai dizer isso. Hebreus capítulo 10, verso 19. Olha o que diz lá. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós não tínhamos acesso a Deus por meio da oração. Nós estávamos separados de Deus, mas Cristo abriu um novo e vivo caminho. E através desse novo e vivo caminho nós temos acesso ao Senhor. Nós temos acesso ao Pai. E nós temos acesso a esse poder incalculável da oração. Mas Carlão, eu já orei e não aconteceu. Persevera. Cresce, amadurece, se torna teleios. Persevera na sua oração. Irmãos, creia que não tem nada errado com Deus e com a oração. Se tiver alguma coisa errada, está em nós. Nós precisamos muitas vezes amadurecer para entender que Deus não é o nosso pai mimado, que nos mima e faz porque você bate o pé ou porque você chora. Não é porque você é birrento que Deus faz as coisas. É por meio de Cristo. Nós só temos acesso à nossa herança por meio de Cristo. Não é o seu choro, não é a sua birra, não é as suas lágrimas, não é porque você ficou chateadinho com Deus. Não, Deus é Deus independente de você. E Ele não faz as coisas do nosso jeito, Ele faz as coisas do jeito dEle. E Ele disse que por meio de Cristo nós temos acesso ao poder da oração. É só por meio dEle, não é por meio de nada nosso, irmãos. E se não estamos recebendo aquilo que nós pedimos, é porque nós precisamos ajustar, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos avançar para acessar aquilo que Ele tem para nós. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente magoada com Deus. Mas por que Deus permite essa situação na minha vida? Por que Deus faz isso na minha vida? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Irmãos, chega de ficar colocando Deus na parede. Aprenda que é por meio de Cristo as coisas. E que independente das suas circunstâncias, Deus Ele é todo poderoso e Ele pode mudar qualquer circunstância. E o terceiro e último ponto para encerrar. Terceiro ponto da nossa herança no Senhor é o Espírito Santo.
João 14,15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não nos verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. O texto está dizendo que há uma herança para você que se chama Espírito Santo. É a presença do próprio Cristo habitando em você. Essa é a maior herança que nós poderíamos receber, irmãos. Deus morando em nós. E Ele diz que Ele não nos deixaria órfãos. Você não está abandonado. Você não está largado. Você não foi deixado de lado. Ele está sempre com você o tempo todo. E essa é a maior herança que nós podíamos receber. O Espírito Santo é o próprio Teleios vivendo em nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos dá nova vida. Ele nos dá força para viver uma vida santa. Ele nos transforma. Ele intercede por nós. Ele nos dá revelação. Ele nos traz alegria e confiança da salvação. Ele nos dá temor. Ele derrama o amor em nossos corações. O Espírito Santo é o próprio Teleios vivendo em nós. É o próprio Deus habitando em nós. Talvez você estava esperando aqui que a sua herança fosse uma casa nova, a sua herança fosse um carro novo, a sua herança fosse a morte dos seus inimigos, a sua herança fosse que seu patrão convertesse e você parasse de pegar no teu pé. Não. Todas essas coisas Deus pode te dar. Não a morte dos seus inimigos, não. Mas tem crente que ora, né? Tem crente que ora para os inimigos morrer. Não é isso. A sua herança é o próprio Deus habitando em você. A sua herança plena é o próprio Cristo em você, irmãos. E para encerrar, se a banda puder subir. Nós temos uma herança que é incontável, inestimável, incalculável, que é a graça, a salvação, o amor, a cura, a libertação, a aceitação, a justificação. Tudo isso são parte da nossa herança em Cristo e está disponível para todo filho de Deus e é acessada através da maturidade. Nós temos tanta coisa em Cristo Jesus, irmãos, que é difícil falar em uma pregação. Nós poderíamos gastar meses e meses aqui e nós não falaríamos tudo que nós temos em Cristo Jesus. Porque há tanta coisa, irmãos, que nós recebemos por nos tornarmos um só Espírito com o Senhor. Só que nós precisamos amadurecer para acessar isso. E você amadurece conhecendo o Senhor, conhecendo Cristo. Quanto mais você se debruça diante das Escrituras e estuda o Senhor, não é estudar teologia, teologia é bom, irmãos, estude, mas não é estudar a história da igreja é legal, mas não é isso. É conhecer o próprio Cristo. É conhecer o próprio Senhor. Vai ser som da minha. Ontem nós cantamos um louvor aqui, nós não vamos cantar ele hoje, né? Do fogo nos olhos lá. Oh, aí sim, gostei de ver, hein? Se quer... O louvor que eu não sei. Que honra. Nós canta? Então vamos cantar essa. Nós cantamos aqui ontem que os olhos deles são como de fogo. Irmãos, é isso que eu estou falando, é você olhar para os olhos de Jesus e ver fogo nos olhos dele. Irmãos, não tem ninguém que olhou nos olhos de Jesus até hoje e não foi consumido. Não tem como, irmãos. Não tem como você se deparar com esse Cristo que habita em você através do Espírito Santo e não ser consumido. Talvez você pode passar por dificuldades, todos nós passamos. Pode ser que você fraqueje na fé e pode ser que aconteça essas coisas. Mas, irmãos, todos aqueles que olharam para os olhos de Jesus, os olhos de fogo, não conseguem encontrar e apontar os olhos para outro lugar. O Espírito Santo quer te consumir por inteiro nessa manhã, irmãos. Eu queria terminar falando esses versículos. Salmo 73, 26 diz assim: o meu corpo e meu coração poderão fraquejar,
mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Salmo 136, 22, como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Colossenses 1, 27, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é o quê? Qual que é a sua herança? É Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a sua herança, meu irmão. É Cristo em você, é Cristo morando em você, é Cristo transformando você, é Cristo fazendo da sua condição a sua posição, é Cristo te tirando de um lugar aonde havia trevas, pecado, dor, sofrimento, e te colocando num reino de amor, aonde há alegria, paz, justiça. Cristo em vós é a esperança da glória. E eu queria encerrar com isso. Eu queria encerrar essa conferência e queria fazer um apelo. Na verdade, depois eu tenho duas direções. Eu não sei nem como que eu vou falar isso, porque eu acho que é muito pessoal, mas eu estou aqui orando ao Senhor enquanto eu estou pregando, para Deus me dar graça para falar isso. Mas eu queria fazer um primeiro apelo e terminar essa conferência fazendo um clamor para você, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja, a medida de Deus seja transbordante sobre a tua vida. Você quer se tornar teleios? Onde nós aprendemos, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são teleios. Deixa o Espírito Santo te encher nessa manhã, irmãos. Eu não sei se você tem força para isso. Talvez você está cansado. Talvez seu corpo já está fadigado. Mas as Escrituras dizem que pode o nosso corpo fraquejar, mas Deus é a nossa força. Eu queria te convidar a ficar de pé no teu lugar.